Sejam todas muito bem-vindas, muito bem-vindos à nossa live sobre dicas, técnicas, experiências a respeito do autocuidado. Este que é tão valioso para a nossa saúde emocional, mental, física, energética, espiritual, enfim, todas as rodas que abrangem a nossa vida são elas que a gente vai estar trabalhando hoje, porque afinal de contas, quando a gente fala de autocuidado, a gente está falando sobre qualidade de vida. Confere, sejam bem-vindos, estou vendo vocês entrando. Meu nome é Raniele Rangel, para quem não me conhece ainda, para quem conhece aqui, sejam bem-vindos, eu sou psicóloga. E eu decidi falar sobre esse tema, autocuidado, porque na semana passada, dia 24 de julho, segunda-feira, foi o Dia Internacional do Autocuidado. E por mais que muitas vezes, é um tema bobo, é um tema do dia a dia, ou, não, já sei me cuidar, faço tudo por mim, nananã. Parece bobo, mas nas entrelinhas, até as mais experientes às vezes deslizam. E quando menos se percebem, não estão se cuidando da melhor forma. Às vezes estão se cuidando até da forma que as pessoas orientam, que a gente vê aqui nas redes sociais, mas não necessariamente é a melhor forma pra gente, a que mexe, a que vibra com o nosso coração, a que tem a ver, de fato, com o que nutre de forma individual, subjetiva, e isso é valioso. Então, pra gente começar mesmo, eu separei a musiquinha, queria que vocês escutassem ela só um pouquinho pra gente ir entrando aqui no clima e a gente vai conversar sobre tudo isso. Aline, Tamires, é maravilhoso ter vocês aqui comigo. Vida leve que eu quero levar. Eu acredito que é uma vida leve que nós todos teremos. Deixa eu me cuidar. Eu tô deixando tudo que faz mal. Tudo que faz mal, deixa pra lá. É vida leve que eu quero levar. Ok, essa música ela tá disponível na nossa playlist, de Mulheres Reais. Tem um link na bio, tu consegue acessar ela, são várias, acho que a gente já tem quase 200 músicas nessa playlist, eu gosto bastante. Mas enfim, não é sobre isso que a gente tá pra falar hoje, A gente tá pra falar sobre autocuidado, e aí eu separei, lógico, um roteirozinho aqui pra gente seguir e não se perder e conseguir aprofundar. Então, dentro do autocuidado, uma das primeiras coisas que eu quero que você compreenda é que é o ato de cuidar de si mesmo, E aí entra um leque de informações que dizem, isso é cuidar de si, isso é cuidar de si. Mas, de repente, uma forma que é importante para eu cuidar de mim é diferente da forma que é importante, por exemplo, para a Morgana, que chegou aqui agora. Então, a gente precisa estar muito atento, com o eu, observador, com o nosso radar muito ligado para saber, de fato, para mim, o que é valioso, como é que eu posso me cuidar. E em todas as esferas, Então, a gente vai avaliar a esfera física, a esfera mental, a esfera da espiritualidade, a esfera dos vínculos sociais, Entendendo também que é importante que a gente diminua, aprenda a diminuir isso, o nosso nível de estresse, que às vezes ele tá alto e muitas vezes a gente nem se percebe. Inclusive nas minhas férias, eu até compartilhei um vídeo aqui algum dia nos stories mesmo, vocês devem ter visto, de quando a gente está estressada e a gente não percebe e os exames apontam, Então, outra forma de autocuidado através da prática da saúde é fazer check-up mesmo, É ir nos médicos, fazer a revisão desses exames, de como é que tá tudo, melhorar o sono. Eu escuto muito aqui no consultório, às vezes nas rodas de conversas e tudo mais. Às vezes nem são rodas de conversas tão próximas, Às vezes eu escuto, os maridos, conversando sobre o sono. Não, mas eu durmo super bem, Eu durmo tal hora, acordo tal hora. E será que dormir bem mesmo? Porque ter um sono de qualidade não é só dormir a quantidade de horas adequadas, Realmente ter um sono que você consegue aprofundar
naquele momento, que você consegue relaxar, que você acorda disposto, relaxado, que você consegue se concentrar nas atividades do dia a dia no dia seguinte. Então, tudo isso tá aí, ó, juntinho com os aspectos do sono, tá? A questão da nossa energia, a questão do nosso humor, como é que tá a tua disposição realmente no dia a dia? Você tem se sentindo disposta? Ou, não, eu fico muito exausta, me sinto indisposta, assim, para as atividades mais bobas, não consigo fazer. Ou então, tem coisas que eu até gosto de fazer, mas eu tô tão indisposta que eu fico deixando pra depois, pra amanhã, sempre pra depois. E esse depois parece que nunca chega, né? Então, a gente precisa estar atento como é que tá a nossa energia e o nosso humor. Quando eu citei há pouco tempo, né, que nas férias eu comentei com vocês aqui do fato de eu estar estressada, eu descobri isso através de exames clínicos, eu tava de férias, né? Não tava de férias. Eu tava em Fortaleza, tava vivendo um momento maravilhoso, passei 2 meses e pouquinho lá, no Ceará, no Brasil, mas eu não tava de férias ainda, então eu tava vivendo muitas coisas ali, gostosas, inclusive, né? Estar convivendo com família, com amigos, nananã. E tava trabalhando também ao mesmo tempo e tava resolvendo um monte de outras coisas também, inclusive exames médicos, as coisas burocráticas que a gente, quando vai no Brasil, vai resolver. E nos exames notou que eu estava estressada, né? Os meus níveis de hormônio do estresse estavam altos e os meus níveis de hormônio, né? De calmaria, por exemplo, a progesterona, que é muito importante pra gente mulher, né? Tava baixo. E aí a médica começou a me questionar como que eu tava me sentindo e tudo mais. Se eu tava, de repente, tendo oscilações de humor e eu nem tava me dando conta, porque não tava dando tempo de corrido que tava, né? Então, assim, a gente precisa estar atento, porque às vezes as coisas estão acontecendo ali e a gente não tá se cuidando. E a gente precisa realmente parar pra se cuidar. Raniele, mas tu tava, e eu entrei de férias, tá? Então, assim, o resumo da obra, eu tirei 2 semaninhas de férias e dei uma desopilada e entrei com medicação também. Então, pra vocês verem que realmente a gente precisa estar atento com certos detalhes do dia a dia pra estar se cuidando. E o que é que são esses detalhes que não são detalhes? O que de fato nutre você? E aí eu posso dar aqui milhões de exemplos, né, de práticas pra vocês e vou dar dicas e técnicas e nananã. Mas eu gostaria muito que antes de eu partilhar essas dicas, essas técnicas contigo, que você pare pra refletir sobre você, sobre a sua vida mesmo, tá? Assim, por exemplo, se a gente for falar que o autocuidado, ele nos ajuda a reduzir estresse, a melhorar a autoestima, aumentar a nossa energia, melhorar o humor, o nosso sono, né, nossa produtividade do dia a dia. Tudo isso, o autocuidado, ele traz de benefício. Descobri aqui que tá muito vermelho, né? Tá feio. E aí, a gente pode, então, entrar em cada aspecto da nossa saúde, né? Como se fosse, assim, em cada pilar. E eu posso ir dando exemplos pra vocês. Só que antes de eu dar esses exemplos, eu gostaria que você parasse realmente pra se questionar. O que é que, pra mim, me nutre, por exemplo, no aspecto saúde física? O que é que pra mim me faz bem, que eu faça por mim, pelo meu corpo, né, pelo meu existir físico, por esse templo que me habita, que eu realmente me sinto bem? E aí a gente vai pensar e construir em cima disso, tá? Pra que a gente não pegue um monte de dicas aqui e diga, pronto, vou dar aqui os checks. Porque às vezes são checks que não vai fazer bem, de fato, que não vai estar em consonância, de fato, com o que é importante pra você. Então, por exemplo, se a gente for falar da saúde física, a gente escuta, né, a ciência falando, os profissionais de saúde falando, inclusive eu, que me incluo nesse lugar de profissional de saúde, né, apesar de ser saúde mental, a gente sempre bate aqui na tecla que tá tudo interligado, tudo junto, a gente não consegue separar, a gente faz uma separação meramente didática, a fim de entendimento aqui, mas a gente recomenda que exista uma prática diária de exercício físico. Inclusive, eu tava vendo um médico falando esses dias, né, que a gente sempre fala, faça exercício físico, o que for possível pra você, o que realmente for do seu agrado. Se não tá possível de jeito nenhum, coloca aí alguma coisa, né, nas redes sociais e vê um vídeo do que fazer dentro de casa, ou dá uma volta no quarteirão, enfim. Os 20 minutos que seja, né, eu falo tanto dos 20 minutos, então, que sejam os benditos dos 20 minutos, então, faça algo por você.
E aí eu escutando esse médico falando, ele dizendo que, assim, não é também só fazer qualquer exercício físico, é ter uma atividade que seja levemente moderada, que você sinta o seu corpo, né, agindo em prol daquilo ali, que você sinta o seu batimento cardíaco, que você sinta que seu corpo está em exercício, né? Isso é importante, porque às vezes a gente vai, fiz meu exercício, mas é aquela coisa que não fez nada, então talvez a gente precise intensificar um pouquinho também. Tá pra gente, eu tô falando isso porque às vezes a gente segura aqui na bengala, né, e diz, não tá funcionando, mas tô fazendo aqui o que posso, mas tá mesmo, né? Eu tô realmente me dedicando a esses exercícios, e aí ainda dentro do pilar de saúde física, o que a gente já conversou, né, faz o teu check-up, busca se alimentar saudável. Eu vejo que às vezes as pessoas colocam o empecilho do se alimentar saudável no sentido de que, eu vou ter que contratar um nutricionista, no sentido de que, dieta é caro, será, né? Às vezes nem avaliou. E assim, o saudável que seja, inclua mais frutas, mais verduras, né? Mais mais alimentos naturais mesmo, sem ser tanto processado. Talvez dá uma olhada e uma retirada um pouquinho desses alimentos ultraprocessados, que inclusive podem estar influenciando na fadiga, no cansaço, né, nessa dificuldade de lidar mesmo, né, com tudo isso. Se manter hidratado, então tá sempre com um copinho, uma garrafinha d'água por perto, né? Inclusive ganhei até parabéns das médicas lá em Fortaleza quando eu fui, porque eu sempre tava com a garrafinha, então elas notavam isso, né? Realmente você fala que bebe água e bebe, porque eu tô vendo, né? Então, assim, garrafinha de água sempre por perto. Gente, se proteger contra doenças que vocês de repente já têm uma certa hereditariedade, né? Dá uma olhada mais pra isso. Outro pontinho, vícios, né? Álcool, drogas, às vezes são vícios. Mas é legal, né? Legalizado. Mas não é só porque é legal, é observar os extremos, né? Às vezes a gente exagera, vira vícios mesmos que nos tornam até disfuncionais. Então, até que ponto que eu tô cuidando de mim nesse movimento, tá? Isso tudo é proteger essa saúde física. E aí é o movimento que eu falei pra vocês. Como é que se adequa a cada um de vocês? Minha mãe entrou aqui, bom dia, Deus te abençoe. Bom dia, mãe, muito obrigada, Deus abençoe todos nós, né? Afinal de contas, desejar o bem também é autocuidado, porque a gente tá reverberando o que tá dentro, tá certo? Então, a gente entra então no próximo, né, que é o meu pilarzão aqui, enquanto psicóloga. O próximo ponto, saúde mental, saúde emocional. Como é que estão as tuas emoções? A qualidade dos teus pensamentos, né? Assim, o que a gente nem se percebe também. Às vezes é falta de conhecimento mesmo, não à toa, a Raniela está aqui para colaborar com você, tá? Mas às vezes é falta de conhecimento mesmo de que os nossos pensamentos, eles influenciam muito diretamente com as nossas emoções, ou seja, geralmente o que eu me alimento aqui, do que é que eu fico pensando tanto, são coisas que eu vou reproduzir no que eu sinto, no que eu verbalizo, nos meus comportamentos e nas minhas atitudes. Então eu preciso estar muito atenta a que tipo de pensamento está aqui. Não à toa eu falo tanto com vocês de utilizar o eu observador, de trazer o eu superior em cena, né, para dar uma avaliada aqui, pra gente não entrar nesse lugar de pensamentos tão baixos, né, de uma energia tão baixa, tão mesquinha, de a gente realmente praticar mais a questão da gratidão, de falar coisas mais positivas, coisas mais do alto, tá? E o que eu tô falando aqui de novo, não é balela, não é bobeira, não é falatóriozinho, tá? É ciência também, porque realmente reverbera em como a gente vai se sentir, certo? O que mais que eu coloquei aqui? Utilizar profissional, né, se necessário. Então, assim, tô com questão que tá se estendendo, que eu não tô conseguindo resolver, né, que eu já busquei rede de apoio, que eu já busquei outros, a minha malinha de primeiros socorros, né, eu costumo tratar isso às vezes com alguns pacientes, de a gente fazer uma metáfora, tá, gente? Uma malinha de primeiros socorros dos nossos, das nossas emoções, do que é que pode ser uma forma de a gente se cuidar quando a gente estiver naqueles dias que a gente tá ruim. Por que a gente vai fazer a malinha de primeiro socorro? Porque nos dias que a gente tá pra baixo, nos dias que a gente não tá se sentindo bem, a gente
não vai lembrar do que é que faz bem pra gente. A gente já tem na malinha de primeiros socorros prontas, a gente vai e pega ela. E usa ela pra, né, se reativar, voltar a energia nesses momentos, pra voltar a ter saúde nesses momentos. E o que é que seria essa malinha de primeiros socorros, né? De repente, bem simples, tá? Pega papel e caneta aí na mão e coloca. Aí, deixa eu só ver aqui que eu tô um pouco incomodada. Pronto. Tava achando meu dente sujo de batom, tava. Olha aí, vocês nem me falam. Viu? Isso é autocuidado. Se olhar no espelho, perceber como é que você tá. Né? Saúde física também, se manter limpo, higienizado, bem aparentado, primeiro pra você, depois pro outro, enfim. Mas tirando esse parêntese, né, que a gente fez, voltando aqui pra saúde mental, construindo a malinhazinha de primeiros socorros, né, o seu kit de primeiros socorros da sua saúde mental e emocional, papel e caneta na mão, o que é que você pode fazer por você? Anota, né? Registra. Em um momento que você tá bem, coloca aí 10 coisinhas no papel que você gosta de fazer, né? Que te trazem bem-estar, que te trazem alegria, energia de vida, que você se sente bem, alegre. Gente, essas coisas não são geralmente coisas grandiosas, não. Porque às vezes a gente se limita, se trava, paralisa, que a gente vai e pensa assim, gigantesca em coisas que parece que são inalcançáveis. Eu quero que tu pense o pequeno, o agora, o que é que te faz bem. Por exemplo, às vezes é tomar um banho bem relaxante, né, pra vida de uma mulher sobrecarregada, salvadora de todo mundo, que cuida de tudo e todos. Às vezes tomar um banho relaxado, sem ninguém bater na porta, é um milagre. E às vezes é aquilo ali que ela tá precisando e que faz bem pra ela, né? Então, coloca na lista, se for o que faz sentido pra ti, né? Tô dando exemplos. Exemplos são apenas exemplos. Só vai se alinhar contigo se realmente, né, ressoar aí no teu coração. Outras coisas que às vezes fazem bem pra gente, a própria escrita, né? Escrever sobre o que tá sentindo, escrever sobre o que aconteceu. Vou dar um exemplo. Eu voltei pra cá 2 semanas, né? Estamos na 2ª semana que a gente voltou. E eu tô me readaptando à cultura daqui, Janaim e tudo mais. E aí tem alguns pontos que às vezes me geram um certo incômodo, né? Então eu fico assim, ai meu Deus, sério que eu tenho que, por exemplo, sendo bem honesta e rápida, sério que eu tenho que escolher uma roupa pra ir fazer supermercado? Eu não posso ir só com a roupa que eu já tô em casa, né? Que a gente faz isso naturalmente em Fortaleza, no Ceará. E isso me provocou uma série de sentimentos no momento que aconteceu isso, a primeira vez depois que a gente voltou, que eu fiquei irritadíssima. E se eu não tivesse com o meu eu observador muito atento, provavelmente a minha irritação iria reverberar e eu iria descontar em quem está mais próximo, que no caso é o meu parceiro. Mas poderia ser qualquer outra pessoa também. O que é que eu fui fazer? Escrever. Eu fui escrever, literalmente, o que eu tô sentindo, o que é que tá vindo de pensamento. Lembra que a gente falou um pouquinho mais cedo, pensamento, estar conectado com as nossas emoções e os nossos comportamentos. Então, que pensamentos são esses que estão vindo e que eu quero ou não alimentar? Escrever dá clareza sobre isso, né? Então, escrever pode ser mais uma técnicazinha lá pra tomar a linha de primeiros socorros do teu emocional, da tua saúde mental. Outras coisas bacanas, simples, se tu tem animal de estimação, se tu tem criança em casa, né? Talvez brincar, resgatar esse eu criança, o lúdico, isso faz muita diferença e faz muito bem, né? Então se conecta com a leveza mesmo da vida, de descarregar um pouco das obrigações, das responsabilidades, dos pesos que a vida adulta nos chama, né? Então, será que isso aí também não pode ser uma opção bacana? Outro ponto da questão da saúde mental e emocional, rede de apoio. Como é que tá a tua rede de apoio? Gente, isso é muito valioso. Quem são as pessoas realmente da tua confiança e que tu consegue falar sobre assuntos sinceros, sobre assuntos lá do fundo do teu coração? Porque existem pessoas e pessoas, né? Pessoas que a gente fala assim das banalidades da vida, acha graça ali um pouquinho, mas às vezes a gente tá sorrindo por fora, né? O eu mascarado, e por dentro a gente tá lá corroendo. Então, quem são as pessoas que de fato tu pode contar quando lá dentro tá corroendo, né? É importante a gente manter os vínculos. Pra quem mora fora, por exemplo, como eu, é muito natural
Aí eu não tô falando só por mim, tô falando de novo em ciência, né, estudos, e baseado aqui também no consultório, que eu atendo outras brasileiras que também moram em outros países, tanto aqui como em outros países mesmo. E aí o que é que a gente escuta muito? Às vezes a solidão, da solidão mesmo, sem ser aquela solidão escolhida que a gente já conversou em outros momentos, ela vem com uma fortaleza muito grande, né? Às vezes a gente tem dificuldade de fazer vínculos, de fazer amizade, de ter, principalmente na vida adulta, às vezes isso vem também mais forte, de ter vínculos que a gente consiga confiar, se entregar. Então, assim, resgata, né? Quem são as outras pessoas, de repente, que estão lá no Brasil, que eu posso fazer uma videochamada rapidinho e, de repente, me expressar, que eu me sinta bem, que eu consiga pedir ajuda. Às vezes a gente tem dificuldade de pedir ajuda, então a gente precisa estar mais próximo das redes de apoio para aprender a pedir ajuda também e para fortalecer os vínculos que também estão sendo construídos, tá? Que mais? Técnicas de relaxamento. Então, o yoga, a meditação, né, do mindfulness, estar em contato com a natureza, colocar o pezinho na grama, né, de novo, gente, tudo isso é ciência, estar em contato com a natureza, olhar ambientes naturais, se sentir bem ali, é também em forma de autocuidado. Quer ver? Experimenta, né? E cada um vai ter a sua. Tem gente que gosta mais de praia, mais de serra, né? Do deserto, eis nós aqui, enfim. Manter a atitude positiva com você e a questão também da paciência, da compaixão. Às vezes a gente é muito paciente, tem muita compaixão, muito amor pelo outro, quando o outro vem nos trazer uma situação difícil. E às vezes a gente tem essa mesma dificuldade com a gente. Então se coloca nesse lugar. Se você fosse, porque você pode ser, sua melhor amiga, seu melhor amigo, como é que você te trataria no momento que você não tá bem, que você tá ruim? Porque às vezes a primeira coisa que a gente faz, se observem, é se apunhalar, né? Dizer, Ave Maria, tá muito escroto mesmo. Olha o que tu fez. Pelo amor de Deus, como é que tu faz isso? Tu é muito B, tu é muito chá, né? Você vai e alimenta um monte de coisas ruins. Por que não fazer o processo contrário também? Caramba, olha como eu sei ser gentil em tal momento. Caramba, olha como eu fui, né, bacana com o fulaninho. Olha como a questão da organização aqui dá bom nesse sentido. Então, ter esses momentos de observação. Olha ela, oi Felipe, tudo bom, Valeti? Mas, aí a gente entra aqui no campo do estresse. Às vezes a gente tá estressado e nem sabe por que que tá. E o estresse tá conectado com a nossa saúde mental, nossa saúde emocional. Então, o que é que eu posso fazer também pra carregar lá a maletinha? Volta lá, faz as tuas anotações da tua maletinha do autocuidado, né? Dos primeiros socorros de saúde mental e emocional no momento que tu tiver ruim. Tu vai precisar dela, tá? Então, tudo isso que a gente conversou, outras técnicas que são importantes, a questão da massagem, as pausas são valiosíssimas. Gente, não espera o final de semana. Não espera tuas férias pra tu cuidar de ti, pra tu te nutrir de alguma forma. Não, de novo, não precisam ser coisas grandiosas. Eu não preciso atravessar o país e ir lá pra Fortaleza pra eu poder me sentir bem, né? Eu preciso ter no meu dia a dia situações que me façam bem, que me tragam bem-estar, que me nutram. É isso que vai trazer qualidade de vida, que vai trazer essa energia de vida. Então, o que é que vai ser? Vai ser passear na natureza? Vai ser, de repente, uma massagem? Pode ser automassagem também, né? Isso é ó na mão, no pé, enfim, né? Na cabeça, tu pode fazer. É uma massagem, é de repente colocar uma música bem divertida e dançar livremente, né? Sozinha, chama a parceira, brinca, traz esse lúdico, esse eu criança, ler, não necessariamente uma leitura que seja conectada com o que tu trabalha, ou com o que tu estuda, mas uma leitura gostosa, de repente uma leitura que tu gostava de fazer quando tu era criança, quando tu era adolescente, então talvez resgatar um pouco disso, é simplesmente ouvir música. Hoje nos meus stories eu coloquei, por exemplo, um videozinho, né, e colocando, me mostra aqui 3 autocuidados que você observa nessa cena. E aí no storyzinho mostrando um pouquinho, né, dos aparelhos e pesos que eu tava usando no treino,
Nesse mesmo history aparecia a garrafinha d'água, nesse mesmo history aparecia o fone de ouvido, né? Então, assim, 3 coisinhas ali de autocuidado, que é exatamente, estou me exercitando, estou me hidratando, bebendo minha água, e estou escutando músicas que me agregam, que elevam a minha autoestima, que elevam o meu humor, né? Então, são formas de autocuidado. Tem gente que vai preferir pintar, desenhar, fazer crochê, né? Tem gente que vai preferir ir jogar a bola com os amigos, né? Marcar algum esporte. Tem gente que vai preferir, deixa eu ver aqui outras coisas que eu coloquei. Passar tempo com entes queridos. Essa semana eu também postei aqui pra vocês, ontem, né? Inaugurei exatamente reconectando com o dia do autocuidado, a questão de estar passando tempo de qualidade com pessoas queridas, que foi o que eu mais fiz em Fortaleza, né? Eu tenho muitas pessoas queridas lá e pra mim era valiosíssimo visitar alguém, sair pra tomar um café, ir numa praia, né? Assistir um filme juntos, brincar de qualquer coisa, simplesmente sentar e bater papo, né? Então, assim, quantas coisas a gente pode fazer que vão ajudar nessa redução de estresse nesse lugar do autocuidado. E eu te digo com toda certeza, se tu não te cuidar, o corpo anuncia. E ele anuncia mesmo, gente. Quando você menos se percebe, você tá oscilando seu humor, tá sendo chato, né? Chata com as pessoas. Você tá sem conseguir cumprir com as suas obrigações dentro do ápice do que você já acostuma fazer, você não tá conseguindo dormir bem, de repente quando você menos percebe, tua imunidade baixa e você adoece, que aconteceu com a bonita que não à toa, voltei pra Laim doente, e aí na semana do autocuidado eu não consegui vir aqui, por quê? Porque eu estava me cuidando, né, pelo tanto que eu me danei, foi tudo, por isso que eu tô dizendo que tem que ter atenção, porque às vezes a gente tá até fazendo coisas boas, que a gente gosta, mas algum campo ele tá faltando uma atenção especial ali e é por isso que a imunidade baixa. Oi, Ítala, Elaine, Clarence, Adeline, tô vendo vocês entrando, que maravilha. Então, e aí o que eu posso dizer pra vocês? Que na hora que a gente melhora, que a gente observa e se cuida nesses mínimos detalhes da nossa saúde física, da nossa saúde emocional, que diminui os estresses, né? Então, por exemplo, para diminuir o estresse também, para ativar mais essa saúde mental, emocional e tudo mais, a gente pode praticar um processo de oração, né? Se conecta aí com o que tu acredita, com a tua religião. Se não tem religião, não tem problema. Com alguma crença que tenha algo do alto, que te eleva, né? E que tu vibra bem, se conecta com isso. Também pode ser uma forma de autocuidado. Bom dia, Clarence, Adeline, Ítala. Bom dia, um beijo. E tudo isso vai aumentar a tua energia, vai melhorar o teu sono, vai também melhorar a questão do teu humor. Então, gente, assim, na prática, na real, pra gente ir fechando aqui o nosso bloco, né, e já chegando no processo de conclusão da nossa live de hoje, o que é que seria o autocuidado? É exatamente o que? Alguém arrisca? Alguém quer dizer? Diga aí. Fazer coisas por você, que te façam bem, que te nutram, que te tragam bem-estar, que te tragam qualidade de vida, sopro, energia de vida. É você conseguir se cuidar nos mínimos detalhes. É você não se esquecer de você. É você não precisar entrar no looping, e aí é outro ponto que a gente precisa ter cuidado, porque às vezes a gente fica com todas essas dicas na cabeça e diz, ai meu Deus, eu tenho tudo isso aqui pra fazer. E aí você entra num looping de se cobrar, de trazer tudo como obrigação, e em vez de ficar leve, fica pesado. Então isso pode ser um termômetro pra tu ver como é que tá o teu nível de autocuidado. Eu tô sentindo o peso de estar fazendo um monte de coisas, eu tô sentindo a leveza. Porque se eu tiver pesado, eu preciso ver uma forma de equilibrar isso aqui. Eu tô fazendo exercício, mas é com o que eu realmente gosto. Não, tô lendo um livro, mas é realmente alguma coisa que tá me trazendo bem-estar, eu tô conseguindo estar aqui presente. É amor próprio, exatamente. É você realmente conseguir se conectar e cuidar de você. Então é você estar muito atento e você se observar. Por exemplo,
Eu trouxe aqui, semana passada estive doente e aí fui obrigada a me deitar, né? E me cuidar mesmo e melhorar mais ainda a alimentação e descansar. E eu tinha voltado pra cá. E, gente, é tão frustrante porque eu tava numa prática tão boa lá em Fortaleza dos meus exercícios, tava vindo num ritmo bom, né? E foi doloroso pra mim, confesso, ter que parar. Então é uma das coisas que eu falo muito aqui: pare para não ser parada, porque até a expert às vezes cai nessa cilada, entende? Então, assim, para os 20 minutinhos por dia e faz alguma coisa que seja realmente valiosa e única pra ti. Que você consiga se sentir cuidando de você. Que você diga, poxa, aqui eu estou me incluindo na minha agenda. Eu não tô fazendo só porque disseram lá a blogueira, ou a psicóloga, ou a Ranielle, ou sei lá quem, né? Que tem que fazer, não tem que fazer. É ver o que é que faz sentido pra você. Porque a gente precisa, de novo, aprender a se escutar. Às vezes o que eu tô precisando é de descanso mesmo. Será que eu tô me dando descanso suficiente? Será que eu não preciso inserir mais nesses 20 minutos pílulas de descanso? Ou será que eu preciso inserir nesses 20 minutos pílulas de me contaminar de pessoas, estar mais pertinho de outras pessoas, de repente eu tô me isolando muito? Será que nesses 20 minutos eu não tô precisando me alimentar de uma palavra mais elevada, do alto, e fazer uma leitura tranquila, ou um processo de oração? Será que nesses 20 minutos eu não tô precisando fazer uma alimentação assim para mim, para eu me sentar e comer tranquilo, em paz? Será que eu não posso, então, nesses 20 minutos do meu dia, tomar um banho bem relaxante, com a aguinha mais quentinha, colocar uma luz baixa, por que não, né? Uma velinha. Será que nesses 20 minutos eu não posso aqui fazer um exercício, nem que seja dentro de casa mesmo, um alongamento, né? Deixar o corpo mais leve, mais solto. O que é que eu posso fazer nesses 20 minutinhos? Ontem, olha que eu me lembrei agora, mulherzinhas, safadinhas, ontem foi o dia do orgasmo, né? Será que eu não posso, então, me dar alto prazer, né? Através dessa descoberta desse corpo, de lugares e formas de me tocar que me tragam prazer e bem-estar. A gente merece uma vida prazerosa. Então, isso é termômetro, gente. Usem isso para a vida de vocês. A minha vida tá leve e prazerosa. Eu tô conseguindo me cuidar nas entrelinhas, nos meus micros autocuidados do dia a dia. Eu tô conseguindo fazer isso por mim. A minha vida tá pesada, então eu posso estar cumprindo o checklist todinho do que socialmente dizem que é autocuidado, mas talvez eu não esteja me cuidando. Então, eu espero que você tenha realmente gostado dessa live, tenha usufruído aqui, né, das nossas discussões, do nosso momento juntas, que tenha feito sentido pra ti. E que se fez, manda essa live pra alguém, né? Vai fazer bem pra alguma mulher, pra algum amigo, algum parceiro, alguém que também esteja precisando se cuidar por aí, tá certo? Um beijo, foi maravilhoso estar com vocês, ótima semana e até a próxima terça-feira. Beijo, vamos se cuidar. Detalhe, na bio, lembrei agora, na bio tem um guia para você construir e manter bons hábitos. Então, às vezes é sobre isso. A gente tem a dificuldade de construir ou estar mantendo bons hábitos e a gente fica alimentando os hábitos ruins, os pesados. E nesse guia eu vou te ajudar a realmente construir e manter hábitos que façam sentido para ti e a eliminar esses que não tão bacana. Então veja lá, isso pode ser um ótimo autocuidado pra ti diário, tá bom? Beijo! César, Luiz, Vitor, Adeline, Clarence, Elaine, Valentim, meu pãozinho, Caio, Regina, Emílio, Dinha, Maria, Raul, Beli, minha mãe, Lili, Lucas, Igor, Sandra, Morgana, Aline, Tamisa, gente, é maravilhoso estar com vocês. Muito obrigada pela confiança de sempre. Muito obrigada.